vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor Juarribe Palharim. Atos 26, versículos 17 e 18, está escrito assim: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém, igreja? Jesus está conversando com o apóstolo Paulo. Paulo, que era um perseguidor, aqui ele ainda se chamava Saulo. O próprio Saulo, agora Paulo, está dando testemunho, dizendo o que foi que Jesus lhe disse quando o encontrou no caminho de Damasco. Disse que estava colocando ele como ministro e testemunha de que ele está vivo, colocando ele como um pregador do Evangelho, se declarando Jesus, o Salvador, e dizendo, conforme nós lemos aqui no versículo 17, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 18 e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse versículo 18 é fantástico. É inacreditável o que ele sintetiza sobre a humanidade. Quando Jesus disse, eu te envio para os gentios, isto é, para as gentes do mundo, para lhes abrires os olhos, porque a humanidade está cega, não consegue enxergar, e das trevas os converteres à luz. A humanidade está em escuridão, precisa da luz do mundo, que é Jesus. E do poder de Satanás, olha só, Jesus falando, hein? Convertê-los do poder de Satanás a Deus. Mudar de senhor, mudar de jugo, mudar de lado, a fim de que recebam a remissão dos pecados, isto é, o perdão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, isto é, parte, comunhão entre os santificados como? Pela fé em mim, disse Jesus. Você crê nisso? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para aquilo que Jesus disse. A palavra do Senhor. Mas a melhor salva de palmas, igreja. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra sua boca e dê um glória a Deus bem alto. Oh, glória! Isso, aplaude mais e dá glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto. Glorifica, dá glória, glória, glória. Você que está ouvindo pela rádio em casa ou no seu veículo, dá glória a Deus também. Isso, vamos levantar um grande louvor agora em todo o Brasil. Vamos glorificar, dá glória, glória, glória e aplaude mesmo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor do teu povo aqui nesta igreja, e o louvor que está sendo levantado em todo o Brasil, porque pessoas através da rádio estão te glorificando e te aplaudindo agora. Abre o céu para receber, e manda, Senhor, a tua virtude, manda o teu poder, onde estiver uma só pessoa te aplaudindo, te glorificando, manda a tua graça agora. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada, essa palavra poderosa. Quem somos nós para dizer alguma coisa? Este povo quer ouvir a tua palavra. Então vem o Senhor agora e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, use os lábios do pregador, retira todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, e envia agora a tua palavra com
verdade e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Oh, glória, coisa boa, não? Como é bom sentir o poder de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus aqui. Quem está sentindo a presença do Senhor? Glória a Deus. Senta, por favor. O objetivo da pregação do Evangelho, quando Jesus chamou Saulo, que era um perseguidor, Jesus disse: eu vou te livrar daqueles que te perseguirem agora. Você que me perseguia será perseguido por causa do meu nome. Você vai sofrer por causa do meu nome, porque você fez pessoas sofrerem. Pessoas que acreditavam em mim, você as fez sofrerem. Agora você vai sofrer na tua carne, o amor por mim. Você vai querer sofrer por causa do meu nome. Jesus disse tudo isso a Saulo. E Saulo estava confuso. Puxa, aquele Jesus que eu achava que era um embusteiro, um enganador, um falso profeta, um mentiroso, um homem possesso de demônios, foi ele agora que apareceu a mim no caminho de Damasco. E ele está falando de uma maneira tão amorosa comigo. Quer dizer que ele ressuscitou mesmo, ele está vivo de verdade. Mas para que ele me quer? Para que ele me quer se eu fui um perseguidor, se eu fui um blasfemador, se eu fiz as pessoas até negarem a fé, eu torturei as pessoas? Olha aqui, ó. Veja o versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo está dizendo: para que ele me quer? Se eu fui contra, se eu persegui, se até ajudei a matar pessoas que acreditavam em Jesus. Jesus deixou claro: eu quero você. Não só você, mas todos os que eu salvo. Eu quero que vocês comecem a pregar o Evangelho desse Jesus, para abrir os olhos daqueles que estão nas trevas e os converteres à luz. Fazer a pessoa mudar. Converter a pessoa do poder de Satanás a Deus. Olha só, as pessoas que estão no mundo, elas estão cegas, elas não enxergam, elas estão em escuridão e elas estão debaixo do poder de Satanás. Tem que haver uma conversão das trevas para a luz, uma conversão de Satanás para Deus. A pessoa tem que mudar, a fim de que recebam o perdão dos pecados. A pessoa tem que ouvir o Evangelho. Jesus está dizendo para Saulo e para nós: tem que pregar para converter as pessoas das trevas para a luz e de Satanás para Deus. Então Jesus está declarando que existe no mundo um poder das trevas que mantém as vidas aprisionadas e que as pessoas que estão debaixo deste poder das trevas estão em escuridão e estão cegas. E nós temos que abrir os olhos destas pessoas e convertê-las do poder de Satanás a Deus, para que recebam o perdão dos pecados e parte entre aqueles que serão salvos pela fé em Jesus Cristo. Agora, o que me chama muito a atenção aqui nesse versículo 18, e é isso que eu quero enfatizar com você, é justamente essa atuação de Satanás. Jesus colocou como prioridade a pessoa se converter de Satanás para Deus, das trevas para a luz. A pessoa mudar, sair do mundo, sair da escuridão. Quer dizer que Satanás está debaixo, ou por cima até, ou é o responsável, está por detrás. Satanás está por detrás de todo o sofrimento das pessoas aí do mundo. É prioridade para Jesus. Jesus está dizendo: eu estou te salvando, eu quero que você faça isso. Quero que você anuncie para eles, quero que as pessoas ouçam o Evangelho, quero que as pessoas se convertam das trevas para a luz e que elas saiam de Satanás para Deus, porque elas estão servindo Satanás. Quer dizer que Satanás existe e ainda hoje é o responsável por aquilo que está acontecendo com toda a humanidade. Os antigos, bem antes de Cristo,
cerca de 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, na Babilônia, eles já acreditavam em demônios. Isto é, espíritos que atrapalhavam as pessoas. 500 anos antes de Cristo, nasceu um filósofo chamado Sócrates. E Sócrates, ele vai ensinar para os seus discípulos, entre eles Platão e Aristóteles, que existem demônios. E o próprio Platão, quando vai escrever os ensinamentos do seu mestre, que era Sócrates, que foi um filósofo grego, viveu na Grécia 500 anos antes de Cristo, Platão vai escrever que ele mesmo tinha um demônio particular e que esse demônio falava dentro dele e lhe dava inspiração. Os filósofos antes de Cristo, na Grécia, declaravam que cada pessoa tinha um demônio. Então, a crença no demônio ou no espírito mal é anterior até à Bíblia. As pessoas sentem de alguma maneira que há espíritos nos ares. Pode ser o povo que for. Todos os povos acreditam em espíritos. Alguns acreditam em espíritos maus e bons, outros acreditam em espíritos julgando que são de pessoas mortas, mas até hoje não se encontrou um povo na face da terra que não tivesse essa crença de que existem espíritos maus. E Jesus Cristo está querendo que as pessoas se convertam de Satanás para Deus. Olha só, eu disse para você que antes da Bíblia ser escrita, os seres humanos já tinham essa noção de que existiam demônios. Sócrates disse, todas as pessoas têm um demônio particular. Platão disse, eu ouço a voz de um demônio interior que fala em mim e me dá inspiração. Isso era ensinado. Quando a Bíblia foi escrita, a Bíblia antigamente era só o Antigo Testamento, começando em Gênesis, e eram os 5 primeiros livros da Bíblia. No Antigo Testamento, pouco se falou sobre demônio, ou demônios. E mesmo até o livro de Malaquias, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, pouco fala a respeito dos demônios. Mas há algumas passagens interessantes no Antigo Testamento que começam a esclarecer o papel dos demônios. Fora aquela atuação da serpente logo no início da criação, ela engana o homem, engana a mulher, faz o homem e a mulher desobedecer a Deus, mas ali surge como serpente. Não fala que era demônio, não fala que era Satanás. Hoje nós sabemos que era Satanás, nós sabemos que era o demônio, mas no Antigo Testamento não havia essa ideia clara a respeito dos demônios. Mas eu quero ler com você algumas referências no Antigo Testamento para você ir entendendo do que o Senhor Jesus quer que a humanidade se converta. Jesus quer que as pessoas se convertam de Satanás para Deus. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso no Antigo Testamento. Levítico capítulo 17, versículo 7. Olha só, está escrito o seguinte: e nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Mas as pessoas naquela época, inclusive o povo de Israel, sacrificava para demônios. Mas como assim? Que tipo de demônios? Daqui a pouco você vai descobrir. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Está escrito assim: sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Quer dizer que os povos antigos, e mesmo nessa época em que Deuteronômio foi escrito, os povos faziam sacrifícios, tanto sacrifícios de animais como sacrifícios humanos, para deuses, vários deuses. E a Bíblia está dizendo, eles pensavam que estavam sacrificando para outras divindades, outros deuses, mas eles sacrificavam para demônios. Pensavam que estavam servindo a Deus ou a outros deuses, mas eles estavam oferecendo sacrifícios aos diabos. Continuando, Salmo de número 106,
e são poucas mesmo as referências a respeito dos demônios no Antigo Testamento, mas você já vai começar a formar uma ideia. Salmo 106, versículo 35. Vamos ler até o 37. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Já está começando a surgir uma ideia. O que a Bíblia classifica como demônios? Os ídolos. Outras divindades, outros deuses representados através de ídolos. Então eles estavam sacrificando aos demônios. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, no versículo 1, nós vamos ter uma referência aqui de quando Davi, ele vai numerar o povo de Deus. Está escrito assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Davi era um homem de Deus, mas Satanás surge aqui com o seu nome, que quer dizer adversário, já influenciando a vida de Davi. O rei Roboão, quando ele se desviou dos caminhos do Senhor e passou a servir os demônios, ele não estava lá adorando o diabo da maneira que você pensa que o diabo é. Porque ele achava que estava adorando a outros deuses. Veja o segundo livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 15. E ele, o rei Roboão, constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Quer dizer que ele tinha feito uma imagem no formato de um bezerro e ele oferecia sacrifícios para aquela imagem, e a Bíblia está dizendo que ele estava oferecendo essas coisas, as suas ofertas, os seus sacrifícios para os demônios. No livro do profeta Zacarias, bem ali, quase no fim do Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver que Satanás, já nomeado, já desmascarado, já identificado, ele atua para ser adversário daqueles que querem servir a Deus. Olha só. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás aqui com um nome bem identificado, mostrando que o seu trabalho é atrapalhar, é destruir, é prejudicar, e que ele se disfarça como outros deuses, ou outras divindades, ou outras entidades, e que ele quer que as pessoas se prostrem diante de ídolos, ídolos que são proibidos por Deus, não importa o que representem, porque esses ídolos, na verdade, a Bíblia chama de demônios. Isso é o que você está vendo no Antigo Testamento. É muito pouca informação. É pouquíssima informação. No Novo Testamento é que nós vamos ter a coisa bem esclarecida, porque o próprio Senhor Jesus vai se encarregar de desmascarar o diabo. Porque se ele está salvando Saulo para que ele converta as pessoas de Satanás para Deus, se ele está levantando pregadores e pregadoras para anunciar o Evangelho, é porque ele quer que as pessoas se convertam de Satanás para Deus, dos demônios para Deus. Então o próprio Senhor Jesus, quando ele veio aqui na terra, o que ele veio fazer? Ele veio converter as pessoas de Satanás para Deus. Ele quer que as pessoas parem de servir a Satanás e passem a servir a Deus. Então Jesus Cristo vai esclarecer essa matéria a respeito dos demônios, e os evangelhos mostram logo no início, quando após o batismo nas águas, Jesus Cristo é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali o diabo aparece para tentá-lo. Você conhece essa passagem do evangelho. Satanás aparece ali para tentar seduzir Jesus ou levar Jesus a erro. E Jesus rejeita Satanás. Ele rejeita as obras do diabo e ele rejeita todos os favores que Satanás está oferecendo.
Se o seu nome quer dizer adversário, inimigo, como que ele pode pretender ajudar alguém? Como que alguém pode acreditar que Satanás faz qualquer favor? Então Jesus Cristo, ele vai agora mostrar as obras do diabo e ele vai começar a dar nome para Satanás. Jesus vai dizer que o nome de Satanás também é maligno. Veja comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. O campo, disse Jesus, é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então Satanás é maligno. Jesus, além de chamar Satanás de maligno, ele chama Satanás de inimigo, mostrando que ele não é amigo de ninguém, não. Veja o versículo seguinte. Jesus falou: o inimigo que o semeou é o diabo. Diabo e Satanás e o maligno são a mesma pessoa. Jesus disse que outro nome do diabo também é homicida, porque essa é a natureza dele. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. E Jesus vai falando essas coisas e vai guerreando contra o demônio, contra Satanás, contra o maligno. Jesus vai guerreando contra o inferno. E ele fala o seguinte aqui, ó. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. É assassino. E não se firmou na verdade. Jesus vai dizer que ele também é mentiroso. Olha só. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é tudo isso, em poucas palavras. E Jesus Cristo disse que o diabo é o príncipe deste mundo. Aqui no capítulo 14, versículo 30, olha só. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. No final do ministério de Jesus, quando ele estava para ser preso, ele disse para os discípulos: eu não posso mais falar com vocês. Eu estou vendo que o príncipe deste mundo está se aproximando de mim. Então Jesus declarou que o diabo governa o mundo, que ele é o príncipe deste mundo. Jesus Cristo, durante os 3 anos e meio em que estava pregando o reino de Deus aqui na terra, ele fez guerra contra o inferno. Ele mostrou que ele tinha vindo para realmente converter as pessoas de Satanás a Deus. E todas as pessoas que estavam dominadas por Satanás, ele libertava para que a pessoa pudesse servir a Deus. E Jesus Cristo, aqui neste mundo, vai dizer, inclusive, depois de ter curado um homem, que Beelzebul, o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios, é Satanás, é a mesma pessoa. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Está escrito assim: trouxeram então a Jesus um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Querendo dizer, não é ele o Messias? Mas os fariseus eram uma seita religiosa rigorosíssima. Aliás, Saulo era fariseu. Era uma categoria religiosa que achava que só ela estava certa e servia a Deus com zelo, com rigor extremo. E esses fariseus acusaram Jesus de curar aquele cego através do poder de Beelzebul, através do poder do demônio, através do poder do diabo. Puxa, então o diabo deve ser muito mais poderoso do que Deus, porque no Antigo Testamento todo não tem um só cego que foi curado por Deus. Então, se Jesus está representando Beelzebul, se ele está curando pelo poder de Beelzebul, então Beelzebul é mais poderoso do que Deus. Olha que acusação que eles fizeram contra Jesus.
Eles disseram, olha só, mas os fariseus ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então aqui a ideia dos demônios já está bem clara. Os demônios causam enfermidades, os demônios causam tormentos, eles agem nas pessoas, causam sofrimentos. O príncipe dos demônios chama-se Beelzebu. E Jesus Cristo está curando as pessoas que são atormentadas por Beelzebu. É acusado de ser um farsante, é acusado de ser um curandeiro usado pelo diabo. Mas Jesus, sabendo disso, falou aos fariseus. Versículo 25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, olha só, Beelzebu e Satanás é a mesma pessoa. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então Satanás tem um reino muito bem organizado para fazer as pessoas sofrerem. Todo sofrimento é causado pelo diabo. Jesus Cristo quer que as pessoas se convertam de Satanás para Deus. E ele acusa Satanás e Beelzebu de serem a mesma pessoa. Jesus está em guerra contra o inferno o tempo todo, realizando curas, milagres, prodígios e maravilhas. E ele não permite que o diabo prevaleça contra as pessoas. Ele quer que as pessoas sejam libertas do poder de Satanás, passem a enxergar que estavam servindo Satanás anteriormente e passem a servir a Deus. Jesus Cristo fazia esse trabalho, mas chamou os seus discípulos, os que ele tinha 12 discípulos, e deu poder a esses 12 discípulos, poder sobre os demônios. Veja aí Lucas capítulo 9. E Jesus, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nós temos que pregar o evangelho, mas temos que expulsar os demônios. Porque a pessoa que está possessa ou que está oprimida pelo poder de Satanás, ela está cega, ela não vê as coisas de Deus. Ela está em escuridão, ela está em prisão. Ela tem que ser liberta. Por isso que Jesus chamou os 12 discípulos e deu poder a eles para expulsar todos os demônios, para curar as enfermidades e para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Aí Jesus Cristo, depois de dar poder aos 12, ele mesmo continuava expulsando os demônios, pessoalmente expulsando Satanás. Aí ele chama 70 pessoas, 70 homens, e dá para estes 70 o mesmo poder que ele tinha dado para os 12, poder para expulsar os demônios. Vamos aqui no capítulo 10 de Lucas, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Olha só, Jesus está vendo a queda do diabo, a queda sendo operada pelo poder que ele deu a homens comuns, não apenas aqueles 12. E Jesus Cristo vê que os 70 estão alegres demais, dizendo: Senhor, que maravilha, nós estamos alegres, todos os demônios em teu nome nos obedeceram, se sujeitaram a nós. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. E olha o que ele fala aqui no versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, chamando Satanás de inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os demônios, os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. A alegria de Jesus é, em primeiro lugar, com a salvação que nós recebemos. Nós temos que nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Ficamos alegres
alegres porque o demônio sai. Mas isso é consequência da autoridade no nome de Jesus. Mas olha que coisa linda. Ao mesmo tempo que Jesus disse para os alegres 70, né, estavam comemorando: Senhor, em teu nome todos os demônios nos obedecem. Eles estavam felizes. Jesus disse: não se alegrem por causa disso, não. Não se alegrem por isso, se alegrem porque o vosso nome está escrito no céu. Mas olha só, ele mesmo, Jesus, se alegra nessa hora, porque ele viu Satanás como um raio caindo do céu. Ele fica muito alegre. Em seguida está escrito que naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Meu querido, Jesus fica muito alegre porque você é salvo, porque você se converteu das potestades das trevas para a luz, porque você se converteu de Satanás para Deus. Jesus se alegra muito porque o teu nome está escrito no livro da vida, mas ele mesmo se regozija, ele mesmo comemora, porque você recebeu o poder de Deus para colocar o diabo debaixo dos seus pés. Jesus mesmo se alegra de ver que o diabo já caiu do céu como um raio que despencou no abismo. Jesus se alegra que o ser humano, que antes era atormentado pelo diabo, agora se converteu das trevas para a luz, se converteu de Satanás para Deus e passa ele a ser inimigo de Satanás. Não existe acordo, amados. Não tem trégua. Ainda que você queira ficar indiferente a isto, Satanás nunca vai cessar de guerrear contra a tua vida. A pessoa pode estar servindo o diabo. Teve um presidiário que foi encarregado de matar outro. Ele falou: não vou matar não. Aí o chefe na cadeia mandou que aquele presidiário que se recusou a cumprir a sua ordem fosse assassinado. E um outro que pegou, foi e matou outro presidiário, depois ele mesmo vai morrer assassinado pelos mesmos colegas de penitenciária. Então quer dizer que o diabo, ele não dá trégua para ninguém. A pessoa esteja com Deus, ou a pessoa esteja com o diabo, servindo Satanás, o diabo vai acabar com ela. O diabo vai matar a pessoa. Agora, nós temos uma garantia especial. Nós passamos das trevas para a luz, nós nos convertemos de Satanás para Deus, e quando o diabo vem nos tocar, quando o diabo tenta nos matar, o céu responde para Satanás: nesta vida você não toca, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Essa pessoa, Satanás, ao invés de ser tocada por você, é ela que vai te colocar por terra, demônio. É com isso que Jesus se alegra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, quer que você se converta totalmente de Satanás a Deus. Ninguém vai dizer: ah, eu sirvo Satanás. É uma minoria. É uma minoria que diz: ah, eu sou satanista, sim. Eu sirvo o diabo. O pessoal está lá trabalhando com o Exu, sabe que no terreiro o Exu é o demônio. Mas ela está lá porque quer. Está esclarecida. Agora, a grande maioria dos povos do mundo, das pessoas do mundo, estão servindo Satanás pensando que estão servindo a Deus. A pessoa está servindo aos demônios, adorando aos demônios, honrando aos demônios e pensa que é religiosa. Quando a pessoa lança flores no mar para uma divindade, para uma imagem, ela pensa que é religiosa, mas está servindo Satanás. Quando acende uma vela para um ídolo, a pessoa pensa que está sendo religiosa, mas está servindo aos demônios. Quando coloca moedinhas num prato para dar de oferenda para uma imagem, a pessoa pensa que está sendo religiosa, pensa que está agradando a Deus, mas está servindo aos demônios. Quando a pessoa coloca comida na frente de uma imagem, ou um trabalho na frente de uma imagem, pensando que é religiosa, a pessoa está servindo aos demônios. Olha só, Jesus quer que você se converta de Satanás para Deus. Nós já vimos que no Antigo Testamento estavam sacrificando aos ídolos, mas na verdade eram os demônios. Agora eu quero que você veja comigo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10,
versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam ou oferecem, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que estejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não dá. A pessoa quer servir a Deus e tem um ídolo de preferência. Tem uma imagem de preferência. Oferece coisas para aquela imagem, seja uma vela, seja comida, seja um trabalho, seja uma obrigação, seja a moeda, seja o que for. A pessoa faz promessas para um ídolo, pensando que é religiosa. O próprio Paulo está escrevendo aqui, você não pode servir a Deus e aos ídolos. Porque quando você serve aos ídolos, você não está servindo a Deus. Você está servindo aos demônios. E não dá para servir a Deus e os demônios ao mesmo tempo. Quer dizer que a pessoa jamais iria oferecer algo para o demônio. Mas ela, na ingenuidade, pela falta de conhecimento da palavra de Deus, ela vai e oferece para um ídolo. E ela não sabe, não imagina que o diabo está por detrás daquele ídolo, recebendo a oferenda, a vela, a promessa, o sacrifício que a pessoa está fazendo. Veja comigo no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, que Deus, ainda no futuro, vai insistir para as pessoas pararem de servir aos demônios, isto é, aos ídolos. Mas o ser humano não quer, não. Olha só, Apocalipse 9:20. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. A Bíblia está deixando claro aqui no último livro do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, que os ídolos podem ser de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, mas são demônios. E as pessoas não se arrependeram para não adorarem os demônios. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, a pessoa está servindo aos ídolos, às imagens, e ela pensa que é religiosa, pensa que está servindo a Deus. Só que todo homem e mulher que adora um ídolo, tem uma imagem como protetora, essa pessoa não está servindo a Deus. E Deus quer que a pessoa se converta das trevas para a luz. Há uma maldição na Bíblia dizendo que a pessoa que adora o ídolo, a imagem, a pessoa que se ajoelha na frente de um ídolo, que a pessoa fica igual ao ídolo. O ídolo não pode ver, a pessoa fica cega. O ídolo não pode ouvir, a pessoa fica surda, ela não quer ouvir essas coisas. O ídolo não pode estender as mãos, a pessoa fica com a vida amarrada. O ídolo não pode andar, a pessoa fica com a vida presa também. O ídolo, ele não pode falar qualquer coisa, a pessoa fica muda espiritualmente, não consegue mais falar com Deus, porque está se dirigindo a um ídolo cego, surdo, mudo, e não consegue sequer estender a mão para ela. Há uma maldição. Por isso que o Evangelho, retornando lá para o início da nossa leitura, onde nós começamos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, veja, Jesus Cristo, quando está falando com Saulo aqui, ele já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado e já tinha subido aos céus. Mas, no entanto, ele apareceu para Saulo para dizer: o que eu quero que você faça? Eu quero que você vá para as pessoas do mundo, versículo 18, para lhes abrires os olhos. A pessoa ficou tanto tempo olhando para um ídolo que ficou cega que nem o ídolo. Nenhum ídolo consegue ver. A pessoa ficou cega, mas Jesus está dizendo: vai lá, vai abrir os olhos dessas pessoas. O ídolo está em escuridão, já que ele não enxerga. Já que os demônios estão nos ídolos, os demônios estão nas trevas, então a pessoa está em escuridão. Para os
converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Satanás pode fazer alguma coisa, pastor? Algum tipo de milagre? Lógico que pode. São falsos milagres. São falsos sinais. Mas o diabo faz prodígios também. E a pessoa fica crendo naquela imagem, naquele ídolo. Ela fica feliz. Pensa, né? Que é Deus. Pensa que foi da parte de Deus. E, no entanto, foi da parte do diabo. Apocalipse 9:20 eu já li para você. Deus insiste para que você se converta dos ídolos a Deus. Quero ler para terminar a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Jesus quer desfazer as obras do diabo na tua vida. Ele vai desfazer o pecado, porque foi o diabo que introduziu o pecado no mundo. Jesus Cristo vai desfazer a escuridão que está na tua vida. Jesus Cristo vai desfazer a morte que está aí na tua vida, que você está como morto-vivo. E Ele vai te converter das trevas para a sua luz, de Satanás para Deus. Mas quem toma a decisão é você. A prioridade de Jesus é que você deixe de servir aos demônios, que você deixe de fazer as obras das trevas e que você venha para a luz. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ninguém quer servir o diabo, mas as pessoas estão servindo. Como que você pode parar de servir o diabo? Você tem que dizer: eu não quero mais as coisas do diabo. Eu já sei que o diabo não me acrescenta nada. O diabo não resolve um problema para mim. O diabo nunca me ajudou. Todos os lugares que eu fui por aí, foi só tapiação, foi só enganação, foi só ilusão, foi só perda de tempo. Eu estou cansado desse sofrimento. Já que tudo que eu fiz no passado não adiantou nada, agora eu quero me converter das trevas para a luz e de Satanás para Deus. Pastor João Ribe, o que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer? Primeiro, você tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que dizer: eu estou cansado de pecar. Estou cansado de sofrer. Você tem que se arrepender dos pecados. Segundo, você tem que receber Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador. Você tem que se converter de Satanás para Deus. Quando você diz: eu quero receber Jesus Cristo como o meu único, suficiente e exclusivo Salvador, você está mudando de lado. Você está se convertendo de Satanás para Deus. Você não vai mais servir os demônios, ainda que nunca abertamente você quis servir os demônios. Mas todo aquele que peca é do diabo, estava servindo o diabo. Por isso você tem que se arrepender do seu pecado. Se arrepender do seu pecado para dizer: eu não quero mais servir o diabo. Agora eu quero Jesus como Salvador. Eu estou querendo sair das trevas para a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Você está renunciando às trevas. Está querendo a luz de Cristo. Você está renunciando ao pecado. Está pedindo a santidade de Cristo. Jesus disse assim: para que eles sejam santificados pela fé em mim. É a fé em Jesus. Não é você que de repente se torna um santo, não. É Jesus Cristo que te purifica de todo o pecado. É Ele que te santifica. É Ele que te transforma. Tudo que você tem que fazer é dizer: eu quero mudar de lado. Eu quero renunciar ao diabo. Eu quero renunciar aos demônios. Eu quero passar de Satanás para Deus. Eu quero me converter do diabo para Jesus. Eu quero servir só o Senhor Jesus. Você tem que fazer isso. É só o que você precisa fazer. É isso. E deixe Jesus Cristo te santificar, fazer a obra. Ou
você quer morrer do jeito que está? Ou você quer morrer nas garras de Satanás? Ou você quer continuar com a tua vida desta maneira? Se você quer ter vida e vida de verdade, então você precisa mudar de lado. Você tem que falar: eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus me dê vida e vida de verdade. É uma decisão sua, pessoal. Deus me enviou aqui para pregar a você, te anunciar a palavra, para que você se converta das trevas para a luz e para que você receba a remissão dos pecados. Olha só, quando Jesus perdoa os teus pecados, Ele desfaz as obras do diabo na tua vida. Você tem que falar: eu quero que Jesus perdoe os meus pecados. Eu quero que Ele me livre dos meus pecados. Então Ele vai desfazer as obras do diabo. Ele vai desfazer o pecado na tua vida. Ele vai te santificar pela fé que você tiver nele. Escute o que eu vou ler o versículo 18 mais uma vez. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. É Jesus falando isso, igreja. É Jesus falando isso para você. Ele não pode perdoar os teus pecados se você não se converter. Se você não disser: eu quero mudar de lado, eu renuncio às obras do diabo, eu renuncio o pecado, eu me arrependo dos meus pecados. Você tem que dizer isso. Se você não fizer isso, você vai continuar nas garras do diabo. Mas quando você fala: eu quero entregar minha vida para Jesus, o teu nome é registrado no livro da vida. Aí eu quero ver qual é o demônio que vai tocar em você. Aí eu quero ver qual é o demônio que vai te destruir. Até hoje, o diabo fez você sofrer. Mas a partir de agora, quando você falar: eu quero receber Jesus como meu Salvador, eu quero que Ele perdoe os meus pecados, eu quero que Ele escreva o meu nome no livro da vida, a partir de hoje, é o demônio que vai sofrer com você. O diabo vai ficar apavorado na tua frente. Você não vai mais sofrer nas mãos de Satanás. Mas você tem que se converter de Satanás para Deus. Significa que você não pode mais ter um ídolo no teu pescoço, no teu pulso, pendurado no espelhinho retrovisor do teu carro, nem no painel do seu automóvel, nem na sua escrivaninha, nem no seu local de trabalho, nem na sua casa, nem na sua carteira. Você não pode ter mais nenhum ídolo, mais nenhuma imagem. Porque se você conservar uma imagem com você, você vai conservar os demônios na tua vida. Não adiantou nada. Paulo escreveu: vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vocês não podem servir a Deus e ao diabo. Não tem como. Quando você fala: eu quero Jesus, tem que ser só Jesus, mais ninguém. Mas pastor, eu tenho uma imagem na minha casa que representa Jesus Cristo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém sabe como Jesus era. Se o cabelo dele era preto, castanho, loiro, ruivo, se o olho dele era azul, verde, se o olho dele era castanho, preto, se Jesus era claro ou era moreno. Não há nenhuma descrição de Jesus no Evangelho. Como, pois, você diz que tem um ídolo que representa Jesus? E a palavra de Deus, Deus disse assim: não farás para ti imagem alguma de escultura semelhante ao que existe em cima no céu. Não te inclinarás diante dela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus não quer que você sirva uma imagem, ou acredite que uma imagem é santa, ainda que represente algo que está no céu. Deus proibiu. Deus proibiu. Então, se você entregar tua vida para Jesus, mas continuar com qualquer imagem ou ídolo em qualquer lugar, às vezes dentro do coração, sabia? A pessoa fala: tá bom, eu tiro tudo quanto é imagem da minha vida, mas ela continua com o ídolo no coração.
Quando ela passa na frente de um ídolo, faz até o sinal da cruz. Pensa que aquela imagem tem qualquer poder, que é uma imagem santa. A pessoa reverencia a imagem, o ídolo está no coração dela. Jesus disse: Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Porque fora disso é adorar demônios. Se Deus proibiu você de adorar qualquer imagem, proibiu claramente em várias passagens bíblicas, como que qualquer igreja pode ensinar você a venerar, adorar ou honrar qualquer ídolo, qualquer imagem? Está contra a palavra de Deus. Então você não pode, meu querido, minha querida, é uma decisão séria essa. Eu estou abrindo os teus olhos para te converter das trevas para a luz e de Satanás para Deus. Não tem outro jeito não. Ou é assim ou você está servindo os demônios. Ah, pastor, eu recebo Jesus como Salvador, mas eu continuo aqui com a minha padroeira, com o meu padroeiro, com o meu protetor. Você está ferindo a palavra de Deus. Você não está servindo a Deus coisa nenhuma. O nosso Deus é ciumento, igreja. O nosso Deus quer exclusividade. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ou você é de Deus ou você é dos demônios. A Bíblia inteira declara isso. As religiões podem até ensinar diferente, mas você resolve aí se você quer ficar com as religiões ou se você quer ficar com a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Saulo vai pregar, vai abrir os olhos desses daí que estão em trevas. Converta-os da luz, da escuridão para a luz. Converta-os de Satanás a Deus. Faça isso, Saulo. É isso que eu quero. Para que eles tenham a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Para que eles sejam santificados pela fé em mim. E Saulo, que era um perseguidor, foi fazer isso até morrer. Morrer decapitado. Porque ele queria que as pessoas fossem salvas. Mandavam ele calar a boca e nunca mais falar no nome de Jesus, mas ele continuava falando. Fez isso com tanto amor, com tanta paixão, que achou pouco morrer por causa do Evangelho. Jesus Cristo veio a este mundo para te salvar, mas Ele não pode te salvar se você não se converter, porque é você que tem que dizer: eu vou mudar, eu vou mudar de lado, eu vou mudar a minha fé, eu vou ter a fé conforme diz aqui o Evangelho agora. É você que tem que fazer isso, é você que tem que se converter. E olha, teu olho já está aberto, viu? Se você não quiser Jesus e nem renunciar aos demônios, ou se você quiser Jesus e os demônios, vai continuar nas mãos dos demônios. Mas o teu olho já está aberto. Você não poderá dizer lá no dia do juízo que não sabia mais, porque agora você sabe. Seus olhos foram abertos. Você não está mais em escuridão. Nós estávamos orando aqui, expulsando os demônios. Você viu esses demônios falando na boca das pessoas? Você ouviu os demônios falando: eu vou matar essa pessoa, eu recebi pagamento, eu recebi obrigação, ganhei muita coisa para matar essa pessoa. Teve um demônio aqui que disse: eu já matei o marido dela, agora vou matar ela também. Sabe onde esses demônios estão agindo? Nos ídolos. Esses demônios são assassinos, homicidas, do jeito que Jesus falou. Então você que está ouvindo essa palavra, toma sua decisão agora, porque o teu olho já está aberto. Você não está mais em escuridão. Pastor João Ribe, o que eu preciso fazer? Você tem que falar: eu quero receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como meu único Salvador. Eu quero receber Jesus Cristo como meu suficiente Salvador, porque eu não preciso de mais ninguém, Ele é suficiente. Eu quero receber Jesus Cristo como meu exclusivo Salvador, porque eu sei que só Ele leva ao céu.
é exclusividade sua com Jesus e de Jesus com você. Jesus quer que você seja exclusivo com Ele, porque Ele é exclusivo para você. E quando os demônios e o inferno se levantarem contra a tua vida, esse Jesus vivo e poderoso, que tem as chaves da morte e do inferno, Ele vai destruir Satanás, aniquilar Satanás debaixo dos teus pés. Você vai pisar na cabeça do demônio. O diabo não terá qualquer poder sobre a tua vida. Mas começa por aí, se convertendo de Satanás para Deus. Por isso olhem todos para mim agora. A minha oração é para que você se converta agora. Meu coração deseja ardentemente que você se converta. A igreja, nesse momento, está em oração, pedindo a Deus por você, para que o teu coração se amoleça, para que você crie coragem, para que você se converta. A igreja está orando agora para que o diabo tire as garras da tua vida. Nós estamos desejando que você tome essa decisão agora. Mas é só você que pode tomar. Eu não posso tomar a decisão por você. Eu só posso pregar, te abrir os olhos e orar por você, torcer por você. A igreja é a mesma coisa. Mas quem resolve essa parada é você. Quem decide de que lado você vai estar é você. Ou do lado dos demônios ou do lado de Jesus. Ou do lado dos ídolos ou do lado de Deus. Deus não se contradiz, Deus não muda de ideia. Ou é Jesus, o Salvador, ou os demônios. Mas você é que escolhe. Mas agora eu pergunto para você em nome de Jesus. Estou perguntando isso com todo amor no meu coração. Estou pedindo a Deus que envie essa palavra ao teu coração também. Se você quer ser salvo, se você quer mudar de lado, se você quer ter o teu nome escrito no livro da vida, se você quer ter poder sobre os demônios, se você quer ser uma pessoa abençoada, ter vida de verdade, se você finalmente quer receber Jesus Cristo como teu único Salvador, então ergue a tua mão direita bem alto. Quantos querem? Erga as mãos assim, bem alto. Erga bem alta a tua mão. Eu quero Jesus. Oh glória. Muito bem, que bom. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares agora e venham aqui para frente em nome de Jesus. Você está se convertendo das trevas para a luz? Você está se convertendo de Satanás para Deus? Todos que ergueram as mãos, venham para cá agora em nome de Jesus. Oh glória. Isso, venha para cá. Oh glória, venha para cá, isso mesmo. Aleluia. Você que está aqui comigo, você está sem igreja nenhuma. Eu não sei se você se desviou sozinho ou se desviaram com você. Eu não sei se você parou de ir na igreja porque quis ou se te excluíram de qualquer denominação. Eu não sei se você esfriou na fé ou te esfriaram, você viu alguma coisa, se decepcionou, se esfriou, foi embora. Mas a verdade é que você não consegue mais viver sem Jesus Cristo. Você tem saudades daquele tempo em que você estava na igreja, que você fazia parte da igreja, que você estava em todos os cultos, que você até trabalhava na igreja. Você tem tanta saudade daquela alegria da salvação, que você parou de sentir isso. E você quer voltar a sentir a alegria do primeiro amor. Então você que está nesta situação, não nos interessa os detalhes disso aí. Não nos interessa o detalhe. A única coisa que está interessando agora é que Deus te ama.
e que você também ama a Deus, e que você quer a palavra de Deus, e você quer servir a Jesus Cristo, você quer fazer parte da igreja, então neste momento não fique no seu lugar. Se o Espírito Santo está queimando, ardendo no teu coração, te colocando um desejo de ter aquela comunhão com a igreja, aquela comunhão com Deus, aquela comunhão com Jesus, aquela alegria da salvação, então não fique no teu lugar não. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha. O Senhor Jesus está de braços abertos te esperando. Venha, venha para cá. Tem mais gente. Isso, venha. Isso, Jesus Cristo está aqui na frente de braços abertos te esperando. Você sabe, nós estamos vivendo a época das trevas, amados. A Bíblia diz que nos últimos tempos iriam aumentar as feitiçarias. Neste presente momento, o que mais faz sucesso no cinema, na televisão e também na literatura são os livros que falam de bruxaria de uma maneira simpática, que falam de feitiçaria assim, com muitos efeitos especiais para parecer uma coisa boa. E a simpatia está aumentando muito. Nós estamos vivendo uma época que a Bíblia descreveu que aumentariam as feitiçarias. Nossas crianças estão sendo ensinadas de que bruxo, bruxa são coisas boas. Ocultismo, poder extrasensorial, esoterismo, tudo isso está sendo muito divulgado e as pessoas estão comendo esse lixo como se fosse uma coisa boa, estão gostando muito. Você acredita que teve um filme sobre bruxaria, sobre esoterismo, que recebeu 3 indicações para o Oscar? Acho que nunca teve um filme que recebeu tanta indicação para o Oscar como este. Você imagina, que sucesso, hein? Que sucesso! E a coisa vai aumentar, igreja. Essa é uma época em que o poder das trevas está dominando o mundo. O príncipe deste mundo está agindo como nunca. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão esfriando na fé. As pessoas estão se afastando de Deus. E mesmo aqueles que são de Deus, aqueles que são cristãos, estão se esfriando na fé. Jesus disse que isso ia acontecer nos últimos dias. Ele falou assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nunca se viu tanta violência, tanta iniquidade, tanta feitiçaria, tanta bruxaria, tanto esoterismo. E o amor das pessoas, tanto pelo próximo como por Deus, está esfriando. Aí você diz assim: pastor João Ribe, às vezes eu não tenho vontade de orar. Eu vou orar e eu fico bocejando. Eu vou ler a Bíblia, não consigo ler, eu fico bocejando. Eu estou fraco na fé. Eu estou murchando na fé. Isso é sinal que Jesus está voltando. Jesus disse que nos últimos dias isso iria acontecer. Agora você, sabendo disso, quer continuar esfriando? De jeito nenhum. Se Jesus disse que ia acontecer, é para você ficar avisado e não deixar esse esfriamento espiritual tomar conta da sua vida. Se você sente que está esfriando na fé, nós queremos orar por você. Saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Nós vamos orar e você vai ser restaurado, restaurada pelo poder de Deus. Todos que querem receber esta oração de restauração, de reavivamento, vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida. Muito bem. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Quem estiver em casa, ouvindo pela rádio, coloque a mão direita sobre o coração. E aqui na igreja também. Quem estiver dirigindo e ouvindo a mensagem,
e quer Jesus como Salvador, quer renunciar a Satanás, quer renunciar aos demônios, coloque a mão direita sobre o coração também. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu declaro que a minha vida foi convertida pela Tua palavra. Os meus olhos foram abertos e eu saio das trevas para a luz. Eu me converto de Satanás para Ti. E eu declaro, meu Deus, que a partir de agora, Jesus Cristo é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a alegria da minha salvação. Eu quero me alegrar pelo poder na minha vida e porque o meu nome está escrito aí na glória. Perdoa, Senhor, os meus pecados e todas as obras do diabo na minha vida. Eu renuncio em nome de Jesus. Meu Pai bendito, meu Deus amado, me restaura, me dá saúde espiritual, me transforma com Teu poder, coloca em mim a virtude do Teu Espírito Santo e me abençoe, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.